Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Gente, o vestibular é um dos momentos mais importantes da vida de um estudante. Uma etapa que gera medo, ansiedade e uma série de dúvidas. O que estudar e quando começar a se preparar para a prova? Como organizar os estudos? Quanto tempo reservar para revisão de conteúdos? São tantas perguntas que a gente resolveu convidar para a Primeira Jornada um especialista na preparação para o vestibular. Hoje a minha conversa é com o Éder Melgar, coordenador de orientação de estudos e simulados do Cursinho Intergraus. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Éder. Olá, prazer estar com vocês, um abraço e que seja proveitoso para todos que nos ouvirem. Tenho certeza, principalmente por esse momento, ser um momento tão tenso, né, Éder? Assim, tanta gente fica com muitas dúvidas, muitas tensões. Vamos tentar aliviar um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Vamos começar, assim, nesse ponto que eu falei do medo, né? Você acha que esse medo do vestibular tem que existir? Tem algum segredo para encarar a prova um pouquinho mais tranquilo? O medo fez o homem falar, né? É uma frase famosa. Né? Eu acho que um pouco de tensão, a palavra talvez não seja medo, mas existe uma ansiedade positiva, né? Nós sabemos disso. Então existe, eu acho que um certo nível de medo, vamos pôr aspas nessa palavra, mas que é interessante, né? Que vai mobilizar a pessoa a se preparar melhor pelo que vem pela frente. Né? E o grande problema disso é você às vezes não saber o que vem pela frente. Então aí dá medo, mas quando você conhece melhor o que vem pela frente, né, a coisa fica mais palatável, né? Mais suave. E quais são os pontos mais importantes da preparação para o vestibular? Acontece uma coisa muito curiosa com os alunos do final do ensino médio, né? Que é o seguinte, muitos deles, às vezes, têm que começar a estudar para um processo seletivo sem ter muita certeza do que eles querem fazer. O que é mais do que compreensível, quer dizer, um jovem de, às vezes, 17 anos, às vezes 16 anos, alguns perderam um pouco o pé lá para trás, estão com 18, 19, às vezes até com mais, né? E eles não têm essa clareza, né? O que eu quero fazer exatamente? Porque nós sabemos que isso realmente é uma coisa muito difícil de você saber com certeza, com exatidão, com toda a clareza do mundo, quando você é tão jovem e com tantas opções que existem hoje, né? As possibilidades são imensas. Então, esse é um grande problema, quer dizer, um grande problema que muitos alunos enfrentam, quer dizer, exatamente o que eu vou fazer. Mas muitos alunos, às vezes, eles têm que começar a estudar mesmo sem saber. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, por exemplo, um aluno de baixa renda, ele pode não saber exatamente o que ele vai fazer, mas ele sabe que para ele fazer uma universidade, as chances são maiores se ele conseguir uma universidade pública. Porque, a princípio, não vai ter que pagar mês a mês. Né? Ele, mesmo que ele não saiba o que ele quer fazer, ele já tem claro para ele, ou deveria ter claro para ele, que a grande chance dele é numa universidade pública. Então, ele já tem como saber o que vai ser exigido dele, independente do que ele quer fazer. E tem, evidentemente, uma parte grande dos alunos que já sabem, já definiram o que querem fazer. Eu quero estudar na universidade A, B, C, D, então já está definido, inclusive, né? O curso e tal. Então existem todo tipo de pessoa. Mas assim, para todos eles, não é? Para todos eles, o passo mais importante é: o que me espera? Que prova eu vou ser submetido? Quais são as regras do jogo? Porque é uma competição, evidentemente, né? Quem tirar nota melhor tem 100 vagas, os 100 primeiros aqui vão levar. E para isso você tem que conhecer as regras do jogo. Então o passo número 1, né? Depois de sabido o que eu quero fazer e onde, quais opções que eu tenho para fazer o que eu tenho que saber as regras do jogo em cada lugar, porque as regras são muito diferentes, né? Então o aluno tem que saber essas diferenças para poder se preparar adequadamente para cada uma delas. Então esse é o passo fundamental, ele tem que ser dado em algum momento ali da preparação dos jovens. E tem um momento certo, Éder, você acha, de começar isso, começar esse estudo, começar a direcionar o seu foco? Isso é muito controverso, né? Eu acho que, assim, depende muito da expectativa de cada indivíduo e da expectativa de cada família. É muito difícil chegar aqui e falar assim, olha, gente, na minha opinião tem que ser já no primeiro colegial, já tem que começar a se preocupar com isso.
Por quê? Porque as opiniões são muito divergentes, as expectativas que se tem com relação a isso são muito diferentes de pessoa para pessoa e de família para família. Eu tenho alunos, né, que no primeiro ano do médio, eles já estão, às vezes no nono ano, eles já estão preocupados com isso, já estão buscando um caminho, já estão pensando nisso, já estão definindo onde que quer estudar. Às vezes a família tem um histórico, né, numa determinada instituição de ensino e o jovem se mira nisso, né, às vezes. Então tem de tudo, né? Então é muito difícil, tem uma hora certa para fazer isso? Eu acho que a resposta é muito difícil de dar. Eu acho que a hora certa é a hora que está de acordo com o modo de encarar isso de cada um e de cada família. Mas o que eu posso garantir é que quanto antes a pessoa se preocupar com isso, mais chance ela vai ter de ter um bom desempenho, caso ela tenha como meta estudar numa instituição de ensino cujo processo seletivo é mais exigente. Ou seja, num lugar onde ela tem que tirar uma nota maior para ser aprovada. Então, evidentemente que nesses casos, quanto antes começar, melhor é. Mais chances, né? E Éder, como que você acha que dá para organizar os estudos? Quanto tempo por dia quem está ouvindo a gente deveria se dedicar a esses estudos? Eu acho que tem uma operação simples, uma conta simples de fazer, que poucas pessoas param para fazer, e que tem a ver com tudo, inclusive com quando você se organiza para fazer qualquer coisa na sua vida. É pensar que o dia tem 24 horas, né? Que você dorme um X número de horas, que você gasta um outro tempo para almoçar, para jantar, para se alimentar, um outro tempo para ir e vir, um outro tempo para, seja lá o que for, tomar banho, para se relacionar socialmente, para namorar, caso namore. Ou seja, num dia de 24 horas tem que caber muitas coisas, né? Então o primeiro passo é a pessoa organizar o tempo dela, o tempo do dia a dia dela. Quer dizer, a semana tem 7 dias, a sugestão que a gente dá sempre, que eu sempre dou, que eu acho que é o caminho que os alunos mais vai se adaptar melhor a fazer programações semanais, né? Então, dia de 7 semanas, quer dizer, desses 7 dias, quantos que eu vou estudar? Cada dia tem 24 horas, essas 24 horas, quanto que sobra depois que eu fiz tudo isso que eu falei, que é dormir, comer, tudo que é muito importante na minha vida para eu ficar vivo, quanto que eu tenho livre, entre aspas, para dedicar aos estudos? O único problema dessa conta, dessa operação, é que a pessoa que pensa assim, eu vou estudar no meu tempo livre, esse cara não vai estudar, não sei se deu para entender. Porque se você ficar esperando um tempo livre, você vai se ocupar com milhões de coisas maravilhosas que existem para ser feitas e não vai sobrar tempo. Sabe assim, eu preciso fazer academia, então na hora que eu estiver livre eu faço. Você não vai fazer. Eu preciso, vou dar um exemplo já de quem já está no processo de estudo. A gente até pode falar disso daqui a pouco. Eu preciso fazer redação é uma coisa importante para eu fazer. Quando que eu vou fazer? No tempo que eu estiver livre. A pessoa já está estudando. Ela fala assim, então no tempo que eu estiver livre eu faço redação. Esse aluno não faz redação. Isso eu digo assim há mais de 30 anos que eu oriento aluno e eu estou cansado de ver isso. Sempre que a pessoa se programa para fazer alguma coisa importante no tempo livre dela, ela não vai fazer, que tem a ver com o estudo principalmente, né? Então fazer um cronograma, agendar os seus horários de uma maneira clara, ter um horário para começar a estudar, um horário para terminar. Você falou quanto tempo por dia? Olha, isso, como, claro, cada caso é um caso, depende muito, mas o que a gente percebe é que alunos que buscam qualquer instituição de ensino que exija um desempenho relativamente médio para alto para ele ser aprovado. O que eu chamo de médio para alto? É alguma coisa perto de acertar acima de 60% da prova. Ter mais de 60% de acerto. Também de uma maneira bem grosseira, assim. Esse aluno, pela prática, pelo que eu noto, né, no dia a dia, é muito difícil pessoas com menos de 3 horas de estudo diário, fora as aulas que assiste, etc. 3 horas ele ali com o que ele tem que aprender. É muito difícil as pessoas conseguirem isso com muito menos tempo do que isso. É uma observação prática. Os alunos que estudam menos do que isso, no geral, eles todos têm a queixa comum, que é o seguinte, eu não estou conseguindo estudar tudo que eu precisava estudar. Aí quando você vai ver a razão principal é porque ele tem um tempo diário de estudo de 1h30, 2 horas, 2h30, muito pouco. É o ponto de partida. Então eu tenho que ter um tempo disponível para mim e não pode ser o tempo livre. Eu tenho que dar prioridade para esse tempo, na frente de outras coisas. Senão eu não vou fazer. E aí, pensando assim, estudou, né, o processo de estudar sozinho, você falou, aquelas 3 horinhas ali, ele com ele mesmo e tal. Tem a chance também, a possibilidade dos simulados, que são tão recorrentes, conhecidos, famosos e amedrontadores simulados também. Você acha que é um jeito de já entender um pouquinho dessa tensão mesmo que você vai sentir? É um jeito de você lidar com isso, trabalhar essa pressão?
Sim, você tocou num ponto muito importante. Você tinha medo de simulado, interessante. Por quê que eu tô brincando com isso, gente? Mas é o seguinte, é comum. Então, se algum dos nossos ouvintes aí, jovens, que estiverem nesse processo, se você sentir medo de fazer um simulado, fique sabendo que você não está sozinho aí, exatamente tinha medo. Tem muitos alunos que têm medo de fazer simulado. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, Zá, porque é a principal razão pela qual alguns alunos deixam de fazer os simulados e eles perdem muito por isso. Deixa por medo. E por que você tem medo de fazer? Tem muitas razões. Eu vou falar algumas que eu já ouvi dos meus alunos, porque eu converso com eles sobre isso. Então eles dão lá 1000 razões para não fazerem simulados, coisas do tipo. Mas as que envolvem medo de alguma forma, traz junto o seguinte. Sabe o que é, professor? É assim, ó, eu faço o simulado e aí eu sei que eu vou mal, porque eu não consegui estudar tudo que eu tinha que estudar. Então eu nem faço, porque aí eu não vou tão bem quanto eu gostaria de ir. Me desestimula, então aí eu perco a vontade de estudar e aí eu não faço. Essa é a explicação mais comum que eu ouço entre as muitas que eu escuto, né? E assim, aí eu tenho uma coisa, que eu acho que isso tem que ser conversado muito com os jovens, né, que estão nesse processo. Então vocês todos que estão nesse processo, vocês têm que achar algum caminho para vencer isso. Tem que achar algum caminho para vencer isso, por quê? Porque o simulado, ele é o seu norte, é ele que vai dizer para você do que você estudou, o que você está conseguindo fazer, o que você não está conseguindo fazer, se você precisa estudar de novo. Gente, é muito comum, às vezes, o aluno, ele estuda uma matéria bastante, ele estuda, então na cabeça dele ele aprendeu aquilo ali. Aí quando vem um simulado com questões sobre aquilo que ele estudou, ele não consegue fazer. Isso é muito comum, é uma queixa muito comum, e principalmente para essa geração que está nos ouvindo, que é uma geração que fez o 9º ano, ou o primeiro do médio, na pandemia. Ah, Ou é seja, verdade. é uma geração que quando estava estudando algumas coisas básicas, né, quando ele deveria estar aprendendo algumas ferramentas básicas que são utilizadas em ciências da natureza, ele estava em casa debaixo do cobertor, com um olho na tela e o outro no travesseiro. Quer dizer, nós sabemos muito bem os efeitos daquele isolamento da pandemia, né? E isso é muito perceptível nas salas de aula hoje, né? Nós percebemos com muita facilidade isso. É muito comum, então, ainda mais para esse público que vem desse histórico, passar por isso. Quer dizer, eu estudo uma coisa, parece que eu aprendi tudo, aí eu vou fazer, eu não consigo fazer. Então isso desanima, isso desestimula. O cara é compreensível, o cara faz o simulado, ele não vai tão bem quanto ele gostaria de ir. Então ele fala, tá vendo, eu estou estudando, não está adiantando nada. Então, esse sentimento é justo, é compreensível, mas ele é muito negativo. Por quê? Porque é exatamente nessa hora que você tem que perceber que, olha, eu preciso estudar isso de novo. Eu já estudei isso, mas eu ainda não amadureci isso o suficiente dentro do meu processo de pensamento, de raciocínio, a ponto de conseguir resolver o que está me sendo proposto ali. Porque, Zá, quando você está estudando em casa, você tem todo o tempo do mundo, às vezes, para tentar resolver um exercício. E quando você vai fazer a prova, você tem 3 minutos, 2 minutos. Se o cara ficar muito tempo fazendo a redação, vai sobrar muito menos do que muitos poucos minutos para fazer cada teste. Inclusive, Éder, até fazendo esse gancho mesmo, porque é uma coisa que o simulado tem e é uma outra coisa amedrontadora dentro do vestibular, que é a redação que você pontuou aí. Como é que faz, né? Porque, assim, na redação, que é aquele momento que eu acho que muita gente trava também, né? Você tem algum outro ponto para falar sobre isso, incluindo a redação? A redação é um dos principais fatores de desclassificação de alunos nos processos seletivos, né? Tira nota 0, por N razões. Uma das principais é fugir do tema. Há uma proposta de redação para se falar sobre uma determinada coisa e o aluno fala sobre outra coisa, né? Então isso é muito comum. E redação encaixa naquilo que eu falei para você no começo da nossa conversa, que se você deixar para o tempo que sobra, você não faz. Por que isso, gente? Porque, olha, os que já estão estudando sabem bem do que eu estou falando, já sentiram isso na pele. Os que vão começar a estudar, acontece o seguinte, você vai começar a se preparar para um processo seletivo qualquer. Aí você vai perceber que o volume de coisas que você tem que estudar é muito grande. Então você começa a ter que estudar muita coisa. Aí você vai estudar aquelas X horas por tarde que você programou lá. Vamos seguir na linha do que eu comentei, umas 3 horinhas. Aí você vai perceber que essas 3 horas você vai consumi-las rapidamente. A partir do momento que você começa a acostumar, essas 3 horas vão passar muito rápido para você não vai nem perceber. Quando passaram as 3 horas, você fala, nossa, ainda tem tanta coisa para eu estudar. E a redação, ela vai ficando para segundo plano. Mas muitos alunos fazem isso. Não, então eu vou fazer, a hora que der tempo eu faço a redação. A hora que sobrar um tempinho,
não sobra, aí não faz, não pratica escrever, porque é muito importante. Como é que você aprende a escrever, cara? Você fala, é lendo. Não, lendo você aprende a ler. Escrever você aprende escrevendo. Você tem que escrever, alguém te orientar, não tá bom aqui, corrige ali, melhora aqui, conserta aqui, inverte essa frase, bota esse parágrafo antes, bota depois. Você tem que ter uma orientação, né? Alguém que te oriente, e você tem que praticar, né? Sobre os mais variados temas, os mais variados assuntos, inclusive para evitar ser pego de surpresa no dia do seu vestibular, né? É muito ruim quando você chega lá para fazer uma prova e de todos os concorrentes você é o único que nunca escreveu sobre aquilo. Todos os outros já, em algum momento no ensino médio ou no cursinho, ou seja lá onde for, já escreveram sobre aquilo mais ou menos. Então o cara já tem mais ou menos uma coisa estruturada na cabeça do que colocar no papel. E você é pego de surpresa. Você chega ali e fala, nossa, nunca escrevi sobre isso, nunca nem pensei sobre isso. Então você vai ter que gastar toda essa energia de uma vez ali e a outra pessoa não vai gastar tanta energia, então ela vai ter energia sobrando para fazer outras coisas. Então, Zá, é assim, redação, marquem dia e hora para fazer, porque senão vocês não vão fazer. Busque orientação, mostre o seu texto para as pessoas. Se vocês tiverem um professor de redação à disposição, que maravilha, né? Mostre o texto para as pessoas. Se você tem alguém que você conhece que escreve bem, que já tem já mais vivida, um pouco mais velha, mostra para essas pessoas, entendeu? Caso você não tenha acesso a uma orientação mais específica, né? Mas é isso, marca a hora e fazer. E sugestão, não adianta fazer uma por mês. Se você fizer uma por mês, se ficar um ano se preparando, você vai fazer 10 redações no ano, né? Se fizer uma por mês, de janeiro a dezembro, 12. Mas quase ninguém faz isso. Tem que fazer mais, né? Uma por semana, alguma coisa assim no mínimo. Legal, Éder. Eu acho que todos os pontos aqui que você foi falando foram super ricos e tem muito a ver com essa coisa mesmo de organização, de você conseguir praticar, porque é um exercício de prática mesmo, né? De você se testar, se observar dentro desse processo, repetir esse processo. Acho que isso dá uma tranquilidade maior, né? Do que tomar susto, ninguém quer, né? Ninguém quer chegar lá, como você falou, e tomar susto e se sentir despreparado. Então precisa da prática. Tem vários pontos aqui que dá pra gente passar pra todo mundo que tá ouvindo e trazer um pouco mais de tranquilidade, Éder. Eu te agradeço demais pelo papo. Acho que foi super rico, trouxe muitas dicas objetivas e práticas que são tão importantes nesse momento, né? A gente se organizar é super importante. Muito obrigada por trazer tranquilidade para esse pessoal hoje. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Fiquem bem. Até mais. Obrigado, Zá. Espero que essa nossa conversa te ajude a segurar a emoção e organizar os estudos. Desejo muito sucesso para vocês no vestibular. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraine. Coordenação geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.